Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Os meus alunos, além de saberem que eu bebo bastante água, né? E aliás, água é importante, bebam vocês também bastante água, né? Já sabem bastante coisa sobre hidrografia, né? Que é a parte da geografia que estuda a água, né? Sabem características de distribuição da água do planeta, já sabem o que é aquífero, como a água participa dos processos, né, de modelagem do relevo. Hoje, percebam que a gente vai falar um monte de coisa na segunda aula de geografia. Especificamente, a gente vai falar de rios, né? Características dos rios, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de rio, ou ouve falar de rio, é uma expressão chamada bacia hidrográfica. Tá? O que é uma bacia hidrográfica? É uma área, né, que é drenada por um conjunto de rios, né? Então a gente tem aqui uma figura que ilustra, né, o que seria essa bacia hidrográfica. Tem uma região, se choveu aqui nessa região, a água vai parar, né, nos rios que drenam esse lugar. Né? Aqui num detalhe, as bacias hidrográficas. A gente pode olhar para a bacia hidrográfica em diferentes escalas. Né? Eu posso olhar para um riozinho da bacia hidrográfica, ou eu posso olhar para um conjunto maior de rios da bacia hidrográfica. Aqui eu peguei também uma imagem, né, que ela é muito didática, do Rio Douro, lá na Península Ibérica, né, um rio que nasce na Espanha e deságua aí na cidade do Porto, em Portugal. Né. O que vocês estão vendo aqui marcado numa cor diferente é a bacia hidrográfica do Rio Douro. Tá? E às vezes aparece uma outra expressão, né, que é a rede hidrográfica, que meio que confunde um pouquinho. Tá? Rede hidrográfica é o conjunto de rios que drenam uma determinada região. Eu até deixei aqui as definições escritas. Né? Lembre-se de voz passiva, voz ativa ali das aulas de português. Tá? Então, bacia hidrográfica é uma área drenada por um conjunto de rios, e rede hidrográfica é o conjunto de rios que vai drenar uma determinada área, uma determinada região. Tá? Bem, quando eu estou pensando em bacia hidrográfica, tem alguns elementos que formam, que definem essa bacia hidrográfica e os rios, né, que vão aparecer nas bacias hidrográficas. O primeiro deles é o divisor de água. Divisor de água são os pontos mais altos que, como o nome diz, eles dividem a água. Né? Se choveu aqui, a água vai para essa bacia ou vai para uma outra bacia hidrográfica. Né? Aqui na figura anterior. Né? Então aqui, ó, eu tenho uma bacia hidrográfica determinada e bem aqui nessa ponta e nessa daqui estão os divisores de água, né? Os interflúvios. Tá? Nascente é onde os rios começam, né? Onde os rios nascem. Nascente sempre num lugar mais alto. Tá? Talweg é o ponto mais profundo, o ponto mais baixo, né, do curso de um rio. Curso é o caminho que o rio percorre. Tá? Leito é onde vai ter água, né, a região ocupada por água ali do rio. A várzea é a região onde o rio alaga, né, onde ele expande o seu leito num período de cheia. Tá? E foz é onde o rio termina, né, onde ele deságua. Tá? E aí, cada parte do rio, né, a gente vai ter características. Por exemplo, a foz, que é onde o rio termina, a gente tem 3 tipos de foz. Tem foz em estuário, quando o rio deságua no mar ou em um outro rio num canal único. A foz em delta, quando ele deságua no mar ou num outro rio numa série de canais. Né? Tem esse nome de delta, ó, porque lembra um triângulo, um delta. Tá? E a chamada foz mista, né? Esse é o caso aqui da foz do rio Amazonas, né? Ela se divide aqui num delta e num estuário. Tá? Então mistura aí as duas coisas. A gente pode pensar num rio
e olhar para a drenagem desse rio, né? Então, assim, o que é a drenagem? É o caminho que a água vai percorrer, né, e para onde que essa água vai. Então, a gente vai ter rios com drenagem endorreica, né? Rios que vão desaguar em outros rios ou em lagos, né, no interior do continente. Tem rios que desaguam em mares e oceanos, né? São os rios de drenagem exorreica, tá indo para fora do continente. E tem os rios que têm drenagem arreica, ou seja, são rios geralmente de deserto, de regiões muito secas, que a água vai percorrendo um determinado caminho e depois ela seca e some, tá? A gente vai ter também uma outra expressãozinha, outras expressões que a gente usa para falar do sentido das águas do rio. Então, se você estiver navegando, procurando um fenômeno, né, às vezes ou rio abaixo ou rio acima, a gente pode usar as expressões jusante e montante. Montante é fácil de entender, em direção à montanha, a montante, né? Então você está subindo o rio. Jusante, você está indo para baixo, está indo para a foz do rio. Tá? A gente pode pensar nos rios também quanto ao regime fluvial, né? Quanto àquilo que alimenta os rios. Então a gente vai ter rios de regime pluvial, que são alimentados pela água da chuva, rios de regime nival ou glacial, que são alimentados pelo degelo da neve ou, né, dos glaciares, daquele gelo de montanha. E a gente vai ter rios que são chamados de rios de regime complexo ou misto, né? Que rios que recebem água desses dois regimes. É o caso, por exemplo, do Amazonas, tá? Que às vezes, em alguns livros, vocês podem encontrar essa expressão de misto complexo para um outro sentido. Rios que recebem água de hemisférios diferentes. Também é o caso do Amazonas, ele tem afluentes da margem direita e da margem esquerda, né? Os da margem esquerda geralmente estão no hemisfério norte e os da margem direita estão no hemisfério sul. Tá? A gente vai ter também uma maneira de olhar os rios quanto à permanência de água. Rios que têm água o ano todo, que eles nunca ficam secos, mesmo que seja um fiozinho de água, são rios permanentes ou perenes, tá? Rios que o tempo todo têm água. E a gente tem rios que secam. São os rios intermitentes ou rios temporários, tá? Aqui eu mostrei em 3 momentos, só que acho que a foto ela tá ruim para vocês visualizarem pelo vídeo, tá? Melhor olhar no slide. A gente vai encontrar rios intermitentes, né, em áreas de deserto. Aqui está passando o rio Nilo, tá? E aqui no deserto do lado do rio Nilo, ó, a gente tem canais de rios, né, que estão secos. Tá? Se vocês olharem Marte no Google Earth, que tem a opçãozinha lá, você dá para encontrar rio em Marte. Tá? Rio seco, já que não tem mais água. Eu deixei aqui um vídeo, né, de água chegando no rio Cabeceiras ou Cabaceiras, na Paraíba. Depois vocês dão uma olhadinha. Isso aqui é um leito de rio de deserto também. A gente pode olhar para os rios quanto ao relevo, né? Rios que têm cachoeira são rios de planalto. Geralmente são rios bons para geração de energia elétrica. Às vezes o rio não tem cachoeira, mas tem essa região que a gente chama de corredeira, cheia de pedra, tá? E a gente pode encontrar nessas regiões um fenômeno chamado de tromba d'água, né? O sujeito está ali numa cachoeira, de repente chove, né, perto da nascente, as pessoas são surpreendidas por uma quantidade gigantesca de água que chega de repente. Tá? Tem até um videozinho sobre tromba d'água aí para vocês visualizarem. E existem rios que a gente pode olhar para eles, né, chamados de rios de planície. Os rios de planície são rios que têm leito sedimentar, né, e geralmente eles têm essas curvas, que são os meandros. Tá? Percebam que eles vão mudando, né, o seu curso ao longo do ano,
dos anos, né? Porque isso é um processo bem lento, na medida que o rio vai erodindo e depositando sedimentos, tá? Inclusive, ó, ele abandona alguns meandros, né? Antigamente esse rio fazia essa curva aqui, hoje o leito dele, né, corre numa área um pouquinho diferente. E por fim, né, eu deixei aqui mais umas figurinhas para falar de outras características de rio. Né? O rio, né, mesmo que ele seja um rio perene, a quantidade de água que circula por ele varia bastante ao longo do ano. Né? Então a gente tem períodos que são chamados de seca ou estiagem. Tá? Tem uma diferencinha entre elas. Né? Seca é um fenômeno prolongado, estiagem é um período, né, um pouquinho mais curto. Mas de qualquer forma, né, todo rio ele passa por um período mais seco, né, todo lugar tem uma estação que chove menos, né, que é a estação de estiagem, onde o rio fica mais vazio, é o período da vazante. Então, se você ouvir falar de estiagem ou de vazante, você já sabe que o nível do rio abaixou. Se choveu pra caramba, a gente tem o período de cheia. Tá? Lembrando, né, que o rio ele tem um espaço que é dele. Né? E principalmente nas grandes cidades, a gente foi ocupando um espaço que era do rio. Né? Então os rios eles têm as suas curvas naturalmente, que marcam inclusive a região da várzea do rio, né, que é o período que fica alagado na cheia. A gente em grande cidade geralmente retifica o canal do rio. E aí chove mais, o rio vai tomar o terreno que é dele. Né? É quando acontece cheia, enchente, é o que aconteceu no comecinho aqui de 2020, né? Na cidade de São Paulo, isso foi bem evidente, em Sorocaba, em outras cidades. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.